Ó, esse vídeo é sobre como Eduardo veio parar aqui na França, que é toda uma história, e esse aqui é a parte 2. Então, se você não viu a parte 1, volta lá no vídeo anterior, que vai estar tudo lá completo. E a gente vai continuar aqui agora. Eu tava falando de como que eu entrei na UFRJ. E que eu percebi que era muito diferente. Por que então a UFRJ não era vista assim com uma estima tão alta como concursos como o IME e pro ITA? Quando você entra lá, você muda essa mentalidade. Mas antes de entrar, você fica pensando, pô, o concurso mais difícil, então você associa a faculdade melhor. Tem uma certa... Não, pra mim o UFRJ sempre foi top, acabou. Só que aí eu fui perceber qual era o ponto forte que era realmente chave que tinha na UFRJ. E eu não tinha percebido isso antes de ir lá. Eu fazia já iniciação científica na UFRJ, que é tipo uma pesquisa científica, acho que quando você tá começando ainda, em matemática. Mas eu só ia lá, tipo, esporadicamente. Eu não era aluno de dentro da UFRJ, eu ia lá de vez em quando para encontrar com minha orientadora. Quando eu entrei mesmo, eu vi que tinha tanto projeto diferente que dava para poder fazer lá. Não tinha nos lugares onde eu tava querendo antes, como o IME e o ITA. A UFRJ acaba sendo um universo de coisas fora do currículo padrão. Isso te dá uma vantagem excepcional, porque você começa a pegar a experiência antes de começar a realmente trabalhar, antes de terminar a faculdade. Não é só a experiência de estágio, é a experiência de muita coisa, até de projetos pessoais, entre aspas. Tem matéria na engenharia eletrônica e de computação cujo objetivo é fazer algum projeto assim, diferente. Eu, por exemplo, eu tinha feito como projeto pessoal, ninguém me pediu pra fazer. Eu achava tão interessante as coisas que eu tava aprendendo que eu vi, pô, acho que eu já sei fazer um negócio aqui. E aí eu comecei a fazer um negócio de eletromiografia. Tu lembra disso, Graciela? Que era um negócio que mede, um circuito que mede a atividade elétrica do músculo. Eu mexia meu braço assim, aí ele conseguia detectar se eu tava mexendo o braço, fazendo força com o braço ou não, e qual a intensidade da força que eu fazia. Na UFRJ eu continuei fazendo, eu fiz a minha pesquisa, a minha iniciação científica em matemática. Depois disso eu pude fazer uma que era em visão computacional, que é de visão por inteligência artificial. Fiz depois uma outra em microeletrônica. Mais ou menos na época em que eu saí do IME pra ir chegando na UFRJ, eu tinha ouvido falar da École Polytechnique, uma faculdade, traduzindo se chama Escola Politécnica, uma faculdade de renome na França. E era a mais renomada faculdade de engenharia da França. Ainda é? E é a faculdade mais renomada de engenharia da França. Fui pesquisando, ia vendo cada vez mais coisas sobre essa faculdade. Cada vez mais fascinado, né? Porque eu já tava num negócio que eu achava muito legal. Quanto mais eu pesquisava sobre essa faculdade, eu pensei, pô, eu quero estudar lá. Eu quero ir pra lá. E tu começou a estudar igual um louco. Eu comecei a estudar. Quando eu passei pro IME e pro ITA, eu tinha dito pra mim mesmo, nunca mais eu estudo tanto quanto eu fiz por isso aqui. Aí eu fui estudar pra École Polytechnique, eu fiz... Nem se compara ao que eu tinha estudado antes. Era um negócio surreal. Eu lembro que eu conheci Eduardo nessa época, foi em 2015, quando ele tinha começado a estudar pra École Polytechnique. E tava eu lá de madrugada, porque eu acordava de madrugada pra ir pra faculdade, porque ela era muito longe da minha casa, eu morava na zona sul, na zona oeste do Rio de Janeiro, e a faculdade era na zona norte, pegando um trânsito da Avenida Brasil inteira, então eu acordava muito cedo, de madrugada mesmo. Aí eu mandava mensagem pra Eduardo de madrugada, ele tava lá respondendo de boa, porque tava o quê? Tava estudando pra École Polytechnique de madrugada. Pois é, eu ficava lá de madrugada estudando. Uma das coisas, por exemplo, que me ajudou bastante no estudo, era um livro de matemática em inglês, usado pelas pessoas que vão se preparar para o doutorado de matemática da Universidade de Berkeley. Pô, eu tenho que aprender isso daqui, eu tenho que conseguir entender, fazer essas coisas. Eu fazia matérias que eram totalmente desnecessárias assim, pro percurso padrão da faculdade. Inclusive tinha matérias que eu fazia ao mesmo tempo, não dava para se inscrever em mais de uma matéria ao mesmo tempo. Aí eu me inscrevia numa e ia na aula da outra, passava metade do tempo e saía correndo disparado pra pegar a metade da outra aula na qual eu tava inscrito. Porque às vezes tinha matérias que eu queria muito fazer, precisava fazer pro concurso da École Polytechnique, mas que batia no horário de uma outra matéria que era obrigatório fazer. Teve uma Antes vez... da gente se conhecer. Antes da gente conhecer Eduardo, quer dizer, a gente se falava pela internet e tal, eu também estudei na UFRJ, Eduardo praticamente era o único ruivo da faculdade de engenharia. Eu peguei o único ruivo da engenharia. Aí eu tava sentada com meus amigos, sentada tomando açaí lá na faculdade de engenharia. Aí eu vejo uma pessoa ruiva correndo, voando, assim. Aí aquele é o Eduardo, o garoto que eu converso. Eu nunca tinha encontrado comigo e de repente passa eu parado. Aí quando eu vi cabelo ruivo, com o jeitinho igual da pessoa que eu conversava, aquele é Eduardo. Aí eu já ia correr atrás dele e os meus colegas, Graciela, sossega aí, Graciela.
Esse foi, assim, a primeira vez que Graciela me viu. Nem tinha visto ela. Eu devia provavelmente estar mudando entre uma matéria e outra. Provavelmente era isso. Porque as duas matérias eram ao mesmo tempo e eu precisava aprender as duas. E aí foi isso, eu fui estudando pra caraca. Aí eu tentei fazer, eu mandei o pedido de inscrição para o concurso da Polytechnique, é um concurso internacional. Tem um concurso para os franceses, que é diferente, e tem um concurso para alunos estrangeiros. Professores da Polytechnique vão nas nossas faculdades, nos diferentes países, e aplicam a prova na gente. E aí eu precisava de cartas de recomendação, inclusive. Eu tinha tido, nessa época, eu pedi carta de recomendação para os meus professores, eu tava com 5 cartas de recomendação. Lembro até de um professor meu, que aí eu tinha mandado mal na primeira prova dele. Aí eu estudei pra caraca mesmo, aquela matéria eu tava sabendo até nota de rodapé do livro do negócio. Entreguei a prova pra ele, aí ele, o que eu posso fazer por você, Eduardo? Eu, entregaria a prova, né, aqui, professor, a prova, terminei. Só que ao invés de fazer isso, eu cheguei e falei, pode me dar um 10. Eu admito, foi arrogante demais de eu ter falado isso na hora, mas aí ele pensou que eu tava de sacanagem, ele foi e corrigiu a prova aqui. Mas aí, nesse ano, eu tava lá com 5 cartas de recomendação dos professores, tanto da Faculdade de Engenharia, quanto do Instituto de Física e do Departamento de Matemática. Minha orientadora na iniciação científica, a pesquisa lá de matemática, por exemplo, que eu tinha feito antes, era a diretora do Departamento de Matemática da FRJ. Esperei um tempo para poder ter o resultado, né? Sair validando a minha inscrição. A inscrição não foi validada. Eu acho que eles pedem que, quando você vai fazer o concurso internacional, você esteja mais ou menos do 2º pro 3º ano de faculdade. Eu continuei estudando pra caraca, né? Me esforçando para ter uma nota muito alta, porque, inclusive, a média, o CR, a média das suas notas na faculdade era uma das coisas que você mostrava nesses processos nesses concursos. Algumas das avaliações, não é só a prova que você faz, acertou e errou. É tipo assim, a gente pode fazer uma prova oral, analisar qual é o seu perfil e as coisas que você faz. As outras coisas que eu fiz, por exemplo, de pesquisa e iniciação científica, as outras experiências eram coisas, por exemplo, que eram muito importantes que eles iam levar em conta. A pessoa que eles julgavam que buscava sempre fazer coisas assim a mais, tinha mais chance de eles falarem, pô, esse daí é bom, já bota ele pra dentro. Aí eu falei, pô, então o Polytechnique não foi no ano passado, porque eles nem validaram minha inscrição, nem deram uma explicação nenhuma por quê. Eu tinha 5 cartas de recomendação e não foi. Falando pelo menos a outra. Tinha um grupo de faculdades francesas chamada Paris-Tech, Paris Tech, da qual inclusive a Polytechnique fazia parte na época, mas o concurso era separado. E aí eu pensei, pô, essa aqui talvez seja um pouco mais fácil eu passar, porque a outra também, a gente tava falando de Polytechnique, negócio muito alto nível, avançado. Eu pensei, então pelo menos vou fazer essa outra que, mesmo difícil, tem mais chance de passar. Fazer essa daqui, continuei estudando, fazer essa aqui, fez a mesma outra da Central e Supelec que eu tinha feito no ano anterior e que o cara fez aquela parada lá, me tirou, que eu ia fazer intercâmbio, eu falei que iria do duplo diploma e acabou fazendo perder. Aí fiz de novo essa também, e aí eu não ia fazer do Polytechnique. Inclusive teve uma vez que o pai do Eduardo falou comigo pra falar pra Eduardo, porque o Eduardo tava muito tristinho, pra ele poder se candidatar a todas as faculdades, pra École Polytechnique, pra todas as outras, inclusive fazer até eu tenho até falado, pra fazer até pros Estados Unidos também. Inclusive, porque eu não tinha tentado para os Estados Unidos, é porque se eu não conseguisse a bolsa integral, a gente não ia ter condições de pagar. E mesmo se eu conseguisse a bolsa integral, tinha muita complicação, digamos, administrativa para resolver, e eu não estava sabendo direito como é que era o processo de admissão para conseguir resolver essas coisas, além de que as faculdades lá são caras, e se eu não conseguisse a bolsa, a gente não ia conseguir pagar. E aí apareceu essas faculdades da França com um acordo com a FRJ, né? Tá aí a oportunidade. Inclusive a Polytechnique, eles meio que teve um acordo que tinha sido feito há muito tempo, mas ele tá meio que esse acordo deixou de existir. Antes disso, a última pessoa que tinha passado para a Polytechnique, para a École Polytechnique de lá, tinha sido 8 anos antes, um professor de matemática meu. Pegava as matérias dele justamente para me preparar para a École Polytechnique. Inclusive, Bernardo, se você estiver assistindo isso, lembra de mim. Era um professor sensacional. Eram coisas sempre muito avançadas, e eu pensei, pô, essas coisas que ele ensina eu tô precisando pra poder preparar pra Polytechnique. Eu, na época, nesse ano aí, eu não tava querendo mais fazer pra Polytechnique de novo, porque no ano anterior nem responderam o que tava faltando pra validar a minha inscrição, não sei se eu tava no ano errado, tentando fazer a prova no ano errado. Aí eu ia fazer das outras, né, com as quais a UFRJ tinha acordo. Eu tinha passado pro grupo Paris-Tech, um grupo de faculdade. Tinha passado para duplo diploma da Central e Supelec. E aí a Graciela veio pra mim, conversou comigo, me convenceu a me inscrever para a École Polytechnique. Foi até engraçado que precisava de carta de recomendação. Um dos professores meus que tinha me dado a carta de recomendação no ano anterior, ele se aposentou. Eu pedi para alguns outros para mandar a carta de recomendação. Eles tentaram, eu acho que eles esqueceram de mandar, e quando eu lembrei eles, acho que já tinha passado da data limite para eles mandarem a carta de recomendação. E no
final das contas só ficou uma carta de recomendação que era da diretora do Instituto de Matemática, que tinha sido minha orientadora antes. Tipo, todo mundo podia me mandar, mas eles mandaram no horário errado, no tempo errado. Aí a Graciela me convenceu, eu fiz a prova da Polytechnique. Foi a prova mais difícil que eu já tinha feito na vida, de longe. É um negócio surreal. É coisa do tipo assim, tipo, o trabalho de vida inteiro. Pega um físico muito conhecido aí, pega o trabalho inteiro de vida dele, o seu objetivo, o seu trabalho na prova, e derivando e achando, chegando às mesmas conclusões que ele chegou ao longo de toda a sua vida. Você tem que mostrar todas as coisas que ele fez, baseado desde as conclusões mais iniciais até as últimas, mais complexas. Você tem que, como se você redescobrisse esse campo inteiro daquela área de pesquisa. Teve também as partes orais, que chegavam os professores mesmo e perguntavam questões bem avançadas, e aí eu tentava explicando mesmo em inglês. E agora eu vou ter que cortar aqui, porque agora a gente vai começar uma nova parte, o Eduardo dizendo como ele conseguiu entrar na École Polytechnique. E a gente vai continuar na próxima, tá?